Caríssimos irmãos e estimadas irmãs, uma alegria tê-los conosco no canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles Franca, e pedimos que os que não são inscritos se inscrevam, acionem o sininho para receberem as novas notificações. Se ao final do trabalho acharem que o trabalho merece, deem o seu like, isso será de grande valia para todos nós. Nossa mensagem de hoje a respeito de Jesus e a educação dos sentimentos. Shaikh Lobel fala que o seu avô, Aaron Lazer, em 1919, era um jovem estudante recém-casado, uma esposa grávida e morava na antiga Tchecoslováquia. E ali ele trabalhava naquela cidade com a sua mãe, desenvolvendo atividades comerciais na sua lojinha. E ele tirava ali, em meio período de trabalho, um tanto de salário para poder sustentar a família precariamente, porque não era o suficiente. Mas ele vinha dessa maneira, ele e a mãe, contornando as situações da escassez, das dificuldades que a guerra havia gerado naquele ambiente, né, da cidade em que habitavam. E eles estavam levando uma vida precária, uma vida difícil, até que a mãe teve que pesarosamente chegar para ele e dizer: meu filho, nós não podemos continuar juntos nesse trabalho. A renda da loja não dá para nós dois, não dá para sustentar as duas famílias. Você tem filho pequeno e eu não tenho como ampliar, não, aumentar o seu ganho. Então você vai ter que procurar uma outra forma de sobrevivência. Naquele tempo, era um tempo de muita escassez, de muita dificuldade, e eles estavam vivendo o drama do pós-guerra, porque a guerra havia acabado de se encerrar e eles estavam ainda sob as restrições comerciais, econômicas, financeiras, industriais daquele tempo. Os calçados foram talvez dos setores que mais sofreram, porque o couro era escasso e era destinado praticamente para a indústria da guerra, para os coturnos, os calçados militares, e os calçados que se vendiam eram na base de papelão e papel. A gente imagina o que seria, né? Uma chuva e pronto, o sapato se desfazia, bastava um trovão para o sapato desmantelar no pé do vivente. Então, aquela era a realidade. Mas Aaron Lazer resolveu dar um passo ousado, resolveu que ia entrar no ramo comercial. Não tinha dinheiro, não tinha meios, mas ele se moveu entre os amigos, a família, e obteve uma pequena fortuna de 5.000 cronins para poder fazer a compra desejada dos sapatos para poder vender. Era um negócio arriscado? Era, e muito arriscado. Podia dar certo? Podia, também podia não dar certo. Então, entre essas hipóteses de acerto e erro, ele resolveu bancar a sua escolha. Pegou os 5.000 cronins, despediu da esposa grávida e partiu para uma cidade grande para buscar os calçados. Nas negociações que fez, nas andanças que pôde empreender, ele encontrou um intermediário que lhe vendeu 500 pares de calçados militares pesados. E ele voltou para casa eufórico, voltou para casa cheio de energia, cheio de felicidade, imaginando que ia fazer grande negócio, sonhava acordado com as filas imensas de pessoas concorrendo para a compra do seu sapato. Mas ao chegar em casa, para sua decepção, para sua tristeza, ele abriu as caixas de sapato para mostrar para a família o resultado do seu negócio e a decepção foi enorme. A tristeza se abateu sobre ele quase como um raio e ele então entrou em pânico, entrou numa depressão terrível, porque nas caixas de sapato, ao invés de 500 pares, existiam apenas 1.000 pés de pés direitos do sapato que ele havia comprado. O que fazer com isso? Uma dívida imensa pela frente, sem possibilidade de negociar. Se viu humilhado na sua capacidade intelectual e na sua competência de negociador, embora se achasse capaz para isso, embora se achasse intelectualmente preparado para isso, mas ele sofreu o primeiro revés, um grande revés, e aí então o desespero foi enorme, foi imenso. E ele entrou em pânico, entrou em desespero, porque a situação não tinha aparentemente uma solução.
E ele então começou a se desesperar, chorava, gritava, alternava momentos de tristeza com momentos de amargura, com momentos de revolta, e a esposa sempre trabalhando para acalmá-lo, para tranquilizá-lo, dizia: meu bem, não entre em pânico, não faça isso, fique calmo, há de haver uma solução. Mas como solução para isso? Eu tenho 1000 pés direitos de sapato, quem é que vai andar aí com um pé só? Né? Fosse no Brasil, eu diria: ninguém aqui é saci para andar com um pé só. Então, imaginemos, né? E não sei também se o pé do saci é o esquerdo ou o direito, não dá para saber. Então, ele ficou numa situação sem saída. E aí a esposa falou: olha, eu vou te indicar um senhor aqui que é tido como um homem de bem, um aconselhador, é um conselheiro que tem sempre boas palavras e as pessoas se orientam com ele para poder resolver problemas, às vezes intrincados, complicados como o seu. Vai lá, ouça-o pelo menos, porque pelo menos é uma alternativa, a gente tenta uma coisa diferente. E ele, relutante, embora, foi conversar com o conselheiro. E o homem bom, tranquilo, sereno e calmo, com as palavras abalizadas, pôde ouvi-lo na sua desesperação e, ao mesmo tempo, transmitir-lhe os conceitos que faziam dele um homem sábio, um homem dotado de condições de auxiliar as pessoas. E ele, então, disse para ele: meu filho, o que eu posso te aconselhar é que você pegue um livro de Salmos, vá até a sinagoga e lá na sinagoga você procure conversar com Deus honestamente. Admita a sua fraqueza, a sua limitação, né? O seu mau passo e deixe que Deus te oriente. Existem problemas? Existem, mas Deus tem solução para todos os problemas. Nós às vezes não temos, a solução não está óbvia, ela não está ali ao alcance, mas há solução para todos os problemas. Se Deus tem a solução, com ele que você deve conversar. E ele foi para a sinagoga. E lá ele ficou ainda tomado pelo desespero. E ele gritava em determinados momentos, chorava e às vezes até blasfemava. Numa situação como essa, também é possível que isso aconteça. E ele, nesse sentido, acabou se tornando ali uma presença incômoda, mas as pessoas o ignoravam, porque tão acostumadas estavam àquela desesperação sem fim, que também não podendo solucionar o problema, deixavam que ele ficasse ali com a sua amargura, com a sua tristeza. Até que um dia chega ali na sinagoga um outro homem, um outro cidadão, igualmente ou talvez mais desesperado do que ele. E o homem chorava copiosamente, chorava intempestivamente. Ele estava numa situação assim de total descontrole. E ele foi para o fundo, o outro lado da sinagoga, com o seu livro de Salmos. Havia sido aconselhado pelo mesmo homem que aconselhara Aaron Leiser. E ele então, ele ficou naquela situação, porque Aaron Leiser agora, na sua ausência, sua esposa tinha ganhado neném, ele estava numa situação crítica, sem poder trabalhar, sem poder fazer dinheiro, com aqueles 1000 pés direitos de sapato na sua frente. Então, seu desespero se misturou com o do outro, até que o desespero do visitante tornou-se mais exasperante do que o dele. E ele então, se incomodado, falou: não é possível, esse homem está sofrendo mais do que eu, ele deve ter um problema muito maior do que o meu, deixa eu ir lá ver se eu consolo o dito cujo. E ele então foi para o canto e disse: meu irmão, o que está acontecendo contigo? Qual é a razão desse desespero? Ele falou: é que eu estou falido, estou quebrado, eu não tenho o que fazer, eu não tenho solução para a minha vida, para o meu problema. Então nem é bom eu ficar comentando e você ficar ouvindo. Ele disse: não, eu estou aqui para te ajudar. Às vezes tem possibilidade de te ajudar, mas para te ajudar eu preciso saber do que se trata, né? Então, se você puder e quiser, conte-me, seja objetivo. E aí a gente vai partir de um dado concreto. Pode ser que tenha uma solução, né? Nós não sabemos, mas nós estamos pedindo a Deus soluções para os nossos problemas. E aí aquele homem resolveu comentar com ele o drama que vivia. É que eu fiz um mau negócio, não tenho solução, estou devendo, não tenho onde tirar dinheiro, os credores vão querer receber. Mas que negócio é esse? Seja objetivo, claro, para que eu te entenda e te possa ajudar.
Ele falou, não, é o seguinte, é que eu fui comprar 500 pares de sapato militares e eu acabei caindo no golpe de um intermediário desonesto, um homem mau que não levou em consideração a circunstância em que eu estava diante dele. E aí então ele acabou me entregando, pasme o senhor, 1.000 pés esquerdos de sapato militar. E eu te pergunto, o que eu faço com isso? Quem é que vai sair, ou um perneta, quem é que vai comprar um pé de sapato? Ainda mais pé esquerdo, a gente nunca sabe. E aí então Aaron Laser falou, opa, tem uma oportunidade aí, quem sabe, né? E os olhos deles brilharam, e ele ficou eufórico, mas tentou se conter, porque não tinha a menor certeza se os sapatos eram iguais. Mas ele, pelo menos mais animado, já disse para o indivíduo, falou, senhor, me mostra os seus sapatos? Bobagem, eu vou te mostrar 500 pés de sapato, para quê? O que tu vai fazer com isso? Ele falou, não, eu quero ver, quero conhecer, vamos ver, vamos. O senhor me leva lá? E o homem relutante acabou saindo da sinagoga e o levou até a sua casa. Ele ficou extasiado quando viu os pés de sapato. Correu em casa com a permissão do visitante que estava diante dele, e ele então correu em casa, pegou uns pés de sapato e foi contrastá-los. E aí lá chegando, constatou que os sapatos se complementavam. E ele falou, olha, eu creio que seu problema está resolvido, meu irmão. Então pode parar aí o desespero, cessa, calma, né? Que eu acho que eu tenho a solução para o seu problema. Mas como? Solução? Não tem, não existe. Existe. E aí mostrou para ele os sapatos, falou, olha, eu trouxe aqui uns pés de sapato, porque eu caí no mesmo golpe. Eu comprei 500 pares de sapato de um espertalhão, de um intermediário desonesto, de tal lugar assim, assim. E ele falou, a mesma cidade que eu fui. Ele falou, pois é, provavelmente o mesmo. E ele me entregou 1.000 pés direitos do sapato. De maneira que agora, olhando os seus pés esquerdos, e comparando com os meus pés direitos, eles se completam. Nós temos 500 pares de sapato para cada um, né? Ele falou, não é possível. Ele falou, é possível, sim senhor, está aqui, vamos lá em casa e já fecharam os negócios e tudo mais. Passada essa refrega, Aaron Laser se tornaria um dos maiores empresários da Checoslováquia, da antiga Checoslováquia. E ele não escapou, não se poupou com o seu amigo, de passar por essa decepção de ter sido logrado, de ter sido, diríamos, ludibriado por pessoas deseducadas emocionalmente, deseducadas sentimentalmente, pessoas que não têm sentimento de empatia, como muito se queixa em tempos modernos, que as pessoas ainda pensam em se dar bem à custa do sofrimento, da dor alheia. Aquele homem que havia vendido 1.000 pés de sapato direito para Aaron Laser, esquerdo para o seu amigo, não imaginou quanto de pessoas ele atingiu negativamente, fazendo sofrer com o seu gesto, com a sua ambição. Então, a experiência de Aaron Laser nos remete à ideia da educação dos sentimentos. A educação dos sentimentos tão necessárias. Nós tentamos fazer a educação pedagógica para aprender as coisas das lições escolares, da ciência, né, do saber, da pedagogia oficiais. Mas poucos lugares nós aprendemos a educar os nossos sentimentos. Afora os nossos pais, nossas famílias que se dedicam a preparar-nos, e hoje com mais dificuldade do que ontem, para sermos pessoas de bem, pessoas dignas e honestas, nós temos a religião que às vezes nos ajuda e nem sempre, né, necessariamente a educar os nossos sentimentos, porque muitas vezes somos chamados a exacerbar os nossos desejos, nossas ambições, mas maior parte e maior quantidade das vezes a religião tem trabalhado principalmente quando evoca Jesus para nos ajudar na educação dos nossos sentimentos. É o Cristo que vem em nosso socorro, é Ele que chega para poder disciplinar essas ambições, os nossos desejos, nos ensinarmos a lidar com essas coisas, porque tanto os desejos quanto as ambições
se não forem disciplinados, educados, bem orientados, acabarão por nos induzir à boca dos espertalhões, por nos levar até as pessoas cujas ambições tão deseducadas, tão desumanas, cogitam até de prejudicar o semelhante, ignorando as suas lutas, seus sofrimentos, suas dificuldades para serem bons, honestos, dignos, corretos e para realizar os seus sonhos honestos, seus desejos honestos, suas ambições honestas. Então, o homem honesto, o homem bom, é chamado por Jesus a se tornar um pouco mais prudente, a vigiar para não cair nas tentações e ainda acrescentar a oração como sendo um reforço para essa vigilância necessária, porque a espreita da nossa falta de cautela, a espreita da nossa ingenuidade ou da nossa boa intenção, existem muitas pessoas com más intenções, que são tidas como espertalhões, pessoas que são inescrupulosas em muitos casos. Estão aí os golpes dos empréstimos do INSS, os consignados, que a pessoa não fez, que alguém fez por ela. A abertura de empresas em nome de terceiros, sem o seu consentimento. Temos aí o golpe dos auxílios emergenciais, de pessoas absolutamente necessitadas, sendo ludibriadas por espertalhões que montam verdadeiros esquemas de usurpação do dinheiro público. Existem espertalhões em negócios públicos, no âmbito religioso também. Nós vemos Jesus trabalhar em todos os âmbitos da vida para nos mostrar que nós temos que fazer um processo de separação das coisas, espiritualmente falando, das coisas celestiais e as coisas terrenas. Quando ele expulsa os vendilhões do templo de maneira veemente, às vezes até incompreensível para muitos, mas a veemência de Jesus está nas suas palavras e nos seus atos, não nos atos materiais no sentido objetivo do comum humano, não, mas no ato de chegar e expulsar os vendilhões do templo, porque misturavam ali negócios da fé. Fé não se negocia, fé é sentimento íntimo. Nós temos fé em nós ou temos fé em Deus. E a nossa fé, seja ela divina ou seja ela humana, são elementos da nossa vivência espiritual. Mas há muitos negócios com a fé, se tenta trocar com Deus vantagens dessa ou daquela natureza por sacrifícios e concessões aqui e ali de bens patrimoniais ou coisas que o valham. Então Jesus tomou naquele momento o templo de volta para as coisas espirituais e nos alertou que não deveríamos permitir que o templo divino, chamado a casa de oração ou a casa do Criador, a casa de Deus, a casa do Senhor, fosse transformado no balcão de negócio, fossem eles quais fossem. Então, Jesus começa por nos ajudar a educar os nossos sentimentos. Não há negócios com Deus. Com Deus há a submissão natural que cada um de nós deve ter. Com Deus deve haver prioritariamente o amor acima de tudo, porque amar a Deus sobre todas as coisas, essa é a condição que nós temos do relacionamento com Deus, porque Deus é o provedor de tudo, é o provedor de todos. Ele o faz pelo mérito do indivíduo, por compaixão, por misericórdia, mas o suprimento da vida está garantido para todos, de maneira que nós, muitas vezes, para satisfazer certos desejos, para alcançar certas ambições, às vezes ficamos vulneráveis à expertise de muita gente na malandragem, no golpe, né? Essas pessoas que conseguem ser, diríamos, insinuantes em todos os campos, às vezes contra todas as evidências. Então, nós temos em Deus o nosso provedor, o nosso Criador. Mas Jesus indicou-nos que com Deus a relação é do sentimento de amor.
O amor por ele é de ser maior que todas as coisas. E desse amor decorre a sua bondade, a sua misericórdia para todos nós, a sua justiça. Jesus disse, para a educação do nosso sentimento, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que ele disse isso? Porque se nós não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, vamos buscar prioritariamente o reino humano e estaremos jungidos às suas injustiças, somente. Então, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça de Deus é implacável. Os nossos sentimentos serão todos eles educados pela vida. Uns, no caso destes que ludibriam a boa-fé, a bondade alheia, a generosidade e a honestidade alheia, será pela via da dor inexoravelmente. Mas aqueles cristãos, como nós, que buscamos nesse amor de Deus a nossa educação dos nossos sentimentos, nós vamos nos educarmos pela via do amor, pelos meios que o amor nos oferece. Então nós poderemos escolher a via traumática da reparação da dor, ou poderemos escolher a via pacífica de exercitar e vivenciar o amor que Jesus nos indicou. Jesus deu um sentido positivo para essa ação. Faça pelo teu próximo o que gostarias que eles vos fizessem. É o sentido ativo da questão. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ofereceu o seu amor como modelo para que nós pudéssemos educar os nossos sentimentos. Mas a medida do amor pelo próximo é a medida do amor que temos por nós mesmos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então é preciso educar o amor pelo semelhante, educando o nosso amor também por nós mesmos. Nos tornarmos menos vulneráveis, menos incautos, menos suscetíveis de sermos enganados. Por isso Jesus recomenda que nós busquemos a verdade que faz parte da educação dos nossos sentimentos, para que a verdade nos liberte, para que a verdade nos faça livres verdadeiramente. Quando Jesus ensina a parábola da compaixão, falando daquele homem que tinha crédito de 100 denários com um determinado cidadão, e ele cobra o seu haver. Aquele cidadão lhe pede perdão porque não pode pagar, não consegue, ajoelha-se, se humilha, e Jesus então se compadece, se condói e o perdoa. Ato contínuo, aquele homem sai e vai cobrar 10 denários, 1/10 da dívida que foi perdoada de um outro cidadão que lhe devia, e fazia com que ele padecesse humilhação e padecimento físico mesmo, propriamente dito, para pagar os 10 denários. Os amigos foram comentar, os discípulos daquele homem, foram comentar com o antigo credor que havia perdoado, que ele estava incompassivo, humilhando, chargeando aquele devedor de 10 denários. E aí o cidadão o chama à sua presença e diz a ele: eu te perdoei 100 denários, não haveria você de ter compaixão desse homem que te deve 10 denários? Paga-me agora o que você me deve. O perdão está desfeito. Então Jesus nos ensina que com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Que a justiça que praticarmos, também praticarão conosco. E que se julgarmos, também seremos julgados. Mas Jesus não impede que analisemos as situações, as coisas e até mesmo o comportamento dos indivíduos para podermos não cairmos na tentação de ludibriar ninguém e também não permitirmos que alguém nos ludibrie tão facilmente. Nesse instante, nessa hora, chamando-nos ao sentimento de amor, Jesus nos convida a praticarmos o melhor de nós. Como os gregos antigos também recomendavam, não fazermos aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem, Jesus continua insistindo que nós façamos para o próximo aquilo que gostaríamos que eles fizessem para nós. Tempos novos, tempos de empatia. Jesus e a doutrina espírita nos trazem o amor como a equação de todos esses problemas
que afligem as pessoas, as que perdem por credulidade e os incrédulos que usurpam. Todos terão misericórdia, mas haverão de responder na justiça às escolhas que fazem. A justiça, talvez a humana, quem sabe, pode até ser, mas a justiça divina é inexorável. Cada um receberá conforme as suas obras. E Paulo diz aos Romanos: o Senhor vai pedir conta da sua vida. E é nesse sentido que a mensagem de hoje fala da educação dos sentimentos, educar-nos para o amor, para podermos amar ao próximo como a nós mesmos. Até um outro dia, se Deus quiser, que Deus nos abençoe.